Bem-vindos ao canal Você Inverso, nessa história encantadora da cidade perdida de Petra. Uma maravilha situada no coração do deserto, escondida durante séculos sob as areias movediças. Esta cidade extraordinária, aclamada como uma das maravilhas do mundo, possui uma impressionante variedade de templos, tumbas e residências meticulosamente esculpidas na rocha pelas mãos habilidosas do reino nabateu há mais de 2000 anos. Os nabateus, uma tribo árabe, demonstraram o seu domínio em engenharia hidráulica, ao estabelecer um intrincado sistema de canais de água e cisternas, permitindo-lhes florescer na paisagem árida. Sua proeza arquitetônica é evidente nas intrincadas esculturas e estruturas que enfeitam a cidade. Petra serviu como capital dos nabateus, testemunhou a conquista romana e acabou sendo abandonada, sucumbindo à invasão das areias do deserto e tornando-se domínio das tribos beduínas. Numa história que lembra uma aventura de Indiana Jones, a redescoberta de Petra se desenrolou no século XIX. O explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, fluente em árabe, embarcou em uma missão em 1812 para chegar a esta cidade perdida. É necessário atravessar o estreito desfiladeiro de Sikh, seguindo até ao Tesouro de Petra, ou Al-Qasné, uma estrutura icônica que se acredita ser um templo ou o túmulo real do rei Nabateu Aretas IV. No entanto, este é apenas um vislumbre das maravilhas de Petra. O anfiteatro, outros túmulos reais, casas e uma miríade de templos e estruturas esculpidas na rocha aguardam exploração. Apesar da beleza cativante de Petra, ao deslumbrante Wadi Rum, um deserto de rochas que lembra outro mundo, a Jordânia cativa com sua mistura única de história, cultura e maravilhas naturais. Ao embarcar em uma viagem pela Jordânia, você encontrará o Monte Nebo, testemunhará as paisagens surreais de Wadi Rum e explorará a abundância agrícola ao longo do Rio Jordão. O clima do país é diversificado, variando de verões quentes a invernos mais frios, proporcionando experiências variadas para todos os viajantes. A capital da Jordânia, Amã, com os seus locais históricos como a Cidadela e o Templo de Hércules, é um testemunho das raízes antigas do país. Jerash, no norte da Jordânia, apresenta ruínas romanas bem preservadas, enquanto Acaba, no sul, acena com o fascínio do Mar Vermelho, oferecendo acesso a vibrantes recifes de coral e vida marinha. As delícias culinárias da Jordânia acrescentam um toque saboroso à sua viagem, com pratos tradicionais como mansaf e zarb que tentam o seu paladar. O café, símbolo de hospitalidade e conexão, convida você a saborear seu calor na companhia dos habitantes locais, promovendo laços que transcendem o idioma. Ao explorar esta terra fascinante, tenha em mente os diversos costumes e leis que moldam a estrutura social da Jordânia. Seja respeitando as tradições locais, navegando pelas leis complexas ou saboreando o calor da hospitalidade jordaniana. Sua viagem por esta joia do Oriente Médio promete ser um mosaico de experiências inesquecíveis. Então, faça as malas e mergulhe nas maravilhas da Jordânia, um país que entrelaça perfeitamente os fios da história antiga, do esplendor natural e da vibrante tapeçaria de seu povo. Continuando sua jornada pela Jordânia, você encontrará o Monte Nebo, um importante local bíblico com 2.681 pés. Segundo a Bíblia, foi aqui que Moisés vislumbrou a terra prometida antes de falecer. O Monte Nebo também contém a narrativa de que o profeta Jeremias escondeu aqui a Arca da Aliança. Uma igreja bizantina construída no século IV para comemorar a morte de Moisés foi recentemente renovada, permitindo aos visitantes explorar o seu significado histórico e de peregrinação. Aventurando-se ainda mais, as paisagens deslumbrantes de Wadi Rum, também conhecido como Vale da Lua, se desdobram diante de você. Este deserto de rochas, localizado no sul da Jordânia, perto da fronteira com a Arábia Saudita, apresenta um panorama surreal, cobrindo 278 milhas quadradas
A geologia única de arenito e granito de Wadi Rum é habitada por tribos beduínas que oferecem seus serviços a turistas curiosos. A área, com seus antigos petróglifos e importância histórica como rota comercial durante a Primeira Guerra Mundial, é uma mistura cativante de beleza natural e patrimônio cultural. Notavelmente, Wadi Rum não foi apenas uma testemunha da história, mas também serviu como pano de fundo cinematográfico. Produções de Hollywood como Lawrence da Arábia, Duna, Rogue One, Aladdin, Perdido em Marte e Prometheus escolheram seus visuais sobrenaturais como cenário para suas histórias. Voltando ao Rio Jordão, a ligação bíblica acrescenta outra camada ao fascínio do país. Todos os anos, milhares de turistas visitam o rio, que se acredita ser o local onde João Batista batizou Jesus. Al-Magtaz, o local exato onde se pensa que este evento sagrado ocorreu, é considerado um sítio arqueológico e atrai peregrinos de todo o mundo. O compromisso da Jordânia em preservar a sua rica história é evidente na Reserva da Biosfera de Mujib, conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes. Sendo a reserva natural mais baixa do mundo, apresenta o desfiladeiro Wadi al-Mujib, que oferece um fluxo de água durante todo o ano, que sustenta uma diversidade de flora e fauna, incluindo mais de 300 espécies de plantas e vários carnívoros e aves. A capital Amman emerge como uma metrópole moderna com uma rica tapeçaria histórica. A cidadela de Amman, que abriga relíquias do período neolítico, e o Templo de Hércules, uma estrutura romana dedicada ao semideus Hércules, mostram a herança antiga da cidade. O anfiteatro romano, um testemunho da grandeza do século II, aumenta o fascínio de Amman. Jerash, no norte da Jordânia, convida você a explorar suas ruínas romanas, refletindo o passado próspero da cidade como um importante centro comercial e cultural. Seus teatros bem preservados, hipódromo e o Arco de Adriano transportam você de volta ao esplendor da antiga Jerash. Aqaba, no sul, não só serve como o único porto da Jordânia, mas também atrai os entusiastas dos desportos aquáticos para explorarem os vibrantes recifes de coral do Mar Vermelho. Madaba, conhecida pelos seus mosaicos bizantinos e homiadas, ostenta o famoso Mapa de Madaba, que fornece a representação cartográfica mais antiga de Jerusalém e da Terra Santa. A riqueza cultural da Jordânia estende-se às suas tradições culinárias. Mansaf, um prato tradicional beduíno, mostra a influência de ingredientes locais como cordeiro, arroz e iogurte seco. O café é um símbolo de hospitalidade, e o xixa, uma atividade social, oferecem um gostinho da cultura calorosa e acolhedora da Jordânia. Ao atravessar a Jordânia, esteja atento às leis e costumes do país. Embora abranja uma população diversificada e mantenha uma coexistência pacífica de religiões, certas normas culturais, como o vestuário modesto, são apreciadas. O respeito pelas tradições locais, seja nos cumprimentos, na fotografia ou nas interações, contribui para a autenticidade da sua experiência. A Jordânia, com a sua elevada biodiversidade, estátuas antigas em Ain Ghazal, que datam do período neolítico, e o mundialmente famoso Mar Morto, oferece uma infinidade de experiências para o viajante curioso. Esteja você explorando maravilhas arqueológicas, caminhando pela trilha do Jordão ou saboreando os sabores da culinária jordaniana, este país pequeno mas diversificado convida você a embarcar em uma jornada de descoberta e apreciação. Ao se preparar para embarcar em sua aventura, tenha em mente os aspectos práticos, desde a moeda do país, o dinar jordaniano, até os meses de viagem recomendados de abril, maio e outubro. Com sua rica história, hospitalidade calorosa e paisagens cativantes, a Jordânia promete uma expedição repleta de imersão cultural, maravilhas históricas e memórias que durarão a vida toda. Então parta e descubra os tesouros que o aguardam nesta joia do Oriente Médio. Se gostou do conteúdo,
Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.